Muito bem, estamos de volta com o programa Mulher. E agora estou recebendo aqui a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, a Ana Gláucia. Ana, seja bem-vinda. Prazer te receber mais uma vez. Obrigada, o prazer é todo meu. E o nosso tema de hoje, gente, é abuso na infância. Dia 18 de maio, próximo dia 18, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Infantil. E a Ana trouxe esse assunto para a gente debater aqui no programa Mulher. Ana, quando a gente fala em abuso na infância, abuso infantil, quais são os tipos de abuso que engloba nesse abuso infantil? Pois é, no dia 18 de maio é um dia nacional de conscientização, né, ao abuso e à violência sexual. O abuso sexual é um tipo de abuso. Quando a gente fala de abuso, as pessoas sempre linkam ao sexual, né? Enfim, por N fatores. Mas ele é um tipo do abuso ou da violência contra a criança e o adolescente. Mas existem outros tipos de abuso. Existe o abuso verbal, o psicológico, o moral, né? Então, existem outros tipos de forma de você abusar de uma criança, de você abusar de um adolescente. Existem as ameaças, existem outros tipos de torturas, né? Que hoje em dia a gente consegue, através de alguns relatos e até mesmo de proximidade com alguns casos, entender que a criança está sofrendo algum tipo de abuso. Mas no dia 18 a gente vai ter até uma manifestação em Marília, vai ter uma passeata para conscientização aí desse plano nacional, né, de enfrentamento à violência, que é no dia 18 de maio, contra a violência sexual e o abuso sexual também com crianças e adolescentes. E também tem aquela tanto abuso quanto também a pessoa aliciar menores e tudo mais, tudo que está relacionado à questão da violência sexual de alguma forma, porque aliciar menores também é um tipo de violência sexual. Então esse dia é um dia para a gente poder pensar um pouco melhor sobre isso. É claro que a gente tem que fazer isso todos os dias, mas existe um dia para a gente poder, vestir a camisa disso e pensar o que a gente tem feito para que esses números não cresçam, porque os números eles estão crescendo, né, lá. Isso é preocupante. Isso é preocupante. E crescem por diversas formas. Crescem porque hoje existem mais notificações, as pessoas às vezes também recorrem mais ao Disque 100, que é um número que as pessoas podem ligar para denunciar abuso de criança e adolescente. E também a gente está vivendo uma geração extremamente difícil, uma geração muito complicada, a sociedade muito, muito difícil, né, nessa questão, né? Então hoje os números, infelizmente, eles têm crescido assim, de forma significativa. E quais são os sinais de abuso com uma criança ou com um adolescente? Como a gente pode perceber? A criança realmente ela dá sinais? Pois a gente pode prestar atenção nesses sinais? Existem muitos sinais que as crianças e os adolescentes dão hoje e a gente não consegue perceber porque a gente não está atento. E a gente não está dando esse devido valor e essa devida atenção às crianças. Alterações de comportamento são um dos sinais que as crianças podem apresentar. Alterações em uma agitação psicomotora, a criança fica mais agitada, mais taquilálica. Ou então também o isolamento social, a criança fica mais fechada. A criança ela pode mostrar, porque geralmente, infelizmente, isso é um dado, o abusador está próximo da criança. Ou até na família. Ou até dentro da casa, próximos, exatamente. Então você pode perceber uma alteração do comportamento da criança em relação a esse abusador. Ou menina, eu li um relato que a criança, como que as pessoas descobriram? A criança ficou mais próxima do abusador. Porque o que a gente imagina? Que a criança vai se afastar do abusador. Mas, depois que você lê relatos com requintes de crueldade do relato, o abusador, ele comprava a criança, ele jogava com a criança de um jeito que ele criou um laço afetivo com a criança. E a criança ficou próxima a ele. A criança não estava entendendo aquilo como um abuso. Porque a criança via aquele abusador como uma referência tão protetora que na cabecinha da criança, tudo que aquele abusador estava oferecendo para a criança era bom. Então você começa a perceber que a criança está mais próxima de uma pessoa, né? Você começa a perceber que algumas alterações aí de comportamento. É claro que a Ana falou que ficou mais próxima porque está abusando. Não, né, gente? Por favor, mas a gente precisa observar alterações de comportamento e observar também como essa relação
Como que esse adulto ou esse adolescente está se relacionando com essa criança. No frigir dos ovos, a gente precisa olhar para essa criança. Né? Como que a gente disciplina uma criança hoje? A gente precisa olhar. E como que a gente detecta abuso? A gente precisa olhar. A gente precisa conversar. Ontem eu estive numa atividade com um casal que está também fazendo parte dessa manifestação, que vai acontecer dia 18. A gente estava conversando sobre isso. E veio uma pergunta, né, de um pai que ele não tem um relacionamento próximo do filho, como que ele poderia abordar o filho nesse sentido. É muito difícil uma pessoa, uma família que não tem um relacionamento próximo, conseguir abordar uma causa tão profunda. Então, gente, o sinal, o X da questão é a gente estar próximo dos nossos entes queridos, a gente estar próximo da nossa família, se a gente quer detectar alguma coisa, alguma atividade diferente, alguma alteração ali. E como deve ser a abordagem, Ana, em casos de abuso? Pois é, imagina que uma criança ou um adolescente não tem a maturidade ainda formada, muitas vezes não está entendendo de fato o que está acontecendo ali, uma relação de poder, uma relação bastante manipuladora. Então, como se a pessoa já está, a criança ou adolescente já está sendo roubado, depende muito da maneira como você aborda essa criança ela vai falar ou não. Então, é com muito cuidado que se aborda. Muitas vezes as pessoas perguntam, será que eu já vou e falo, você está sendo abusado? Não, fulano, ciclano, está acontecendo alguma coisa diferente? Está acontecendo alguma coisa com você que você não tem gostado muito? Alguém está se aproximando de você de um jeito que você não está achando legal, você está achando estranho? Né? De que forma que isso está acontecendo? Numa conversa mais tranquila, menos pesada possível, a gente consegue descobrir algumas coisas. E também na ludoterapia, né? Na brincadeira, no teatro que a gente vai fazer com a criança, né? No contar história. Era uma vez um menininho que estava muito assustado porque uma pessoa desconhecida chegou e fez um pedido para ele. Continue a história, filho. Entende? Então, tem várias formas, várias né, formas de fazer de com abordar. bonecos, né? Formas terapêuticas, aliás, né? E dentro de casa, a gente sentar, conversar, ou a gente pegar algumas figuras, ou então a gente descobrir algum relato de algum caso de abuso e falar, nossa, filho, você acredita que aconteceu isso? Tadinha dessa criança, como essa criança deve estar se sentindo, né? Porque se acontecer alguma coisa disso com você, pode contar para mim. Porque isso pode acontecer, infelizmente, mas você tem aqui em mim uma pessoa que você pode confiar. E a criança vai dessensibilizando, entende? Vai começando a querer falar de alguma coisa que às vezes nem foi em vias de fato, mas já é um abuso de alguma forma. Já está roubando essa criança de alguma forma. E Ana, a gente pode falar em tratamento para uma criança que sofreu abuso? Pode, lá. Infelizmente, existem vários níveis de abuso, né? Então, às vezes, a gente precisa até de um tratamento médico, às vezes precisa levar a menina num ginecologista, precisa levar o menino num urologista, precisa levar o menino em outras frentes de especialidades médicas. Existem tratamentos psicológicos, psiquiátricos, psicoterapêuticos para esse trauma que a criança vive, porque ela vai revivendo essa cena, ela vai revivendo esse trauma, e isso pode ocasionar vários transtornos, várias psicopatologias, pode ocasionar a síndrome do pânico, a criança pode ficar com um terror terrível de sair de casa, de confiar nos outros, a criança pode se revoltar, a criança pode reproduzir esse comportamento na vida adulta. Existem casos de abusadores que foram abusados na infância, e aí eles reproduzem essa situação. Então, existe sim tratamento. Existe possibilidade da gente dar um ambiente seguro para a pessoa falar sobre o seu trauma e poder ressignificar isso, dar um novo significado. Não existe, e isso é muito legal a gente enfatizar, porque hoje a gente vive numa época bem imediatista que as curas estão assim, a 7 passos, né? Em uma cartilha, num e-book tem uma cura, né? Exatamente. E as coisas, muitas das coisas não são assim. Para algumas pode até servir, para outras não. Então, se a gente dá um espaço para a pessoa colocar as suas dores, a criança, através de várias técnicas terapêuticas, colocar a sua dor e dar um novo significado para aquela dor, não esquecer aquela dor. Esquecer não é saudável, mas dar um novo significado, a gente consegue sim ressignificar tudo isso, e tem relatos de pessoas que passaram abuso na infância e conseguiram hoje ter uma nova visão daquilo tudo. E tem casos ao contrário também, né, Ana? Dos traumas que esse abuso deixa
para a vida adulta. Exatamente. A gente tem percebido em alguns estudos lá, e até empiricamente, que as pessoas que sofrem algum tipo de abuso, e eu fico imaginando, porque eu fico imaginando assim, né? Eu sou muito visual. Imagina uma pessoa que rouba você, que te rouba da sua inocência, que entra na sua vida de uma forma muito avassaladora. E muitas vezes é uma pessoa que cabe a ela mostrar um mundo para você, cabe a ela mostrar proteção, amor, cuidado, carinho, valor. E essa pessoa, num determinado momento, ela mostra tudo ao contrário. Essa criança, essa vítima, ela segue a vida aí, possivelmente, observando o mundo da forma como esse abusador mostrou. Ela pode crescer uma pessoa insegura, com falta de confiança, autoestima lá embaixo, crenças de desvalor, de incapacidade. E na vida adulta ela não consegue se desenvolver. Ah, mas Ana, o abuso ficou lá, eu tinha 2, 3 aninhos, eu já perdoei, Ana. Tudo bem, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas às vezes o abuso, da mesma forma como ele vem rasgando, ele abre uma janela na nossa alma, ele abre uma janela na nossa psique. E aí essa janela ela precisa ser entendida, porque muitas vezes a gente começa a olhar o mundo dessa forma, desse jeito ruim, a maneira como eu estive perto de uma pessoa que era para me proteger, quando eu vi, ela estava fazendo algo ruim para mim. Como que eu vou me entregar a uma outra pessoa, talvez? Como que eu vou me entregar ao mundo? Ou como eu vou acreditar que eu realmente tenho valor? Como eu vou acreditar que eu sou capaz, que eu sou seguro, que eu posso as coisas, que eu tenho poder de decisão? Então, na vida adulta, a gente pode desenvolver muitas incapacidades. Pode não desenvolver psicopatologias, mas muitas incapacidades de se desenvolver em relacionamento interpessoal e tudo mais. E muitas vezes nem liga, né, essas dificuldades ao abuso que sofreu lá atrás. Ao abuso que sofreu, porque às vezes é uma coisa que passou, enfim, ficou, nem sei se foi um abuso mesmo. Gente, é muito sério, porque as experiências da nossa vida, elas nos preparam ou bem ou não tão bem para o futuro. Porque todas as experiências da nossa vida nos mostram um padrão, nos mostram o mundo de uma forma. Por isso que eu enfatizo muito o papel dos pais nas crianças, porque as crianças veem o mundo através dos olhos dos pais. E eu sou responsável de mostrar o mundo para o meu filho, para a minha filha, para o meu sobrinho. Então, a maneira como esse mundo foi mostrado na infância e na adolescência, e se foi mostrado um mundo dentro desse cenário de abuso, essa pessoa ela vai levar isso de alguma forma. Ah, Ana, mas e aí? Vai ficar assim para sempre? Não. A gente pode ressignificar, a gente pode pegar essa experiência, ficar aquela cicatrizinha, fazer uma tatuagem bem linda por cima, e dar um novo significado e mostrar que a gente consegue superar esses traumas. O que a gente não pode é fazer vistas grossas e falar assim, não, eu vou mudar, o negócio é decidir, o negócio é melhorar, e pensar positivo. Tem coisas que não é assim. Tem coisas que a gente tem que olhar lá no fundo para a gente poder organizar a casa para poder receber as visitas, né? Tem coisa que tem que fuçar mesmo, né, para poder sarar. Para poder sarar. Então fica aí, dia 18 de maio, vai ter uma passeata aqui em Marília, a partir das 9 horas da manhã. Eu fui muito tocada para falar sobre isso, porque eu acho que é um tema incrível e assim muito pertinente. E eu acredito que tem muitas crianças sofrendo com isso e tem muitas famílias sofrendo com isso também, porque às vezes o abusador está ali do nosso lado. O que a gente faz com isso? Independente lá da hierarquia, independente de quem é essa pessoa, o abusador também precisa de um tratamento. Então diz que sim, que é a denúncia que a gente precisa fazer, procure ajuda, não deixa isso se cronificar, porque a gente pode estar permitindo a destruição de uma vida que tem tudo para dar certo, né? Então sábado, dia 18, a partir das 9 horas da manhã, vai ter uma passeata começando ali do Espaço Cultural. Então tá certo. Convite também, né, pessoal que está aí acompanhando, fazer parte também. Isso mesmo. Ana, obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. É sempre um prazer, principalmente quando você fala de assuntos tão complexos de uma forma tão leve. Obrigada. Você falando fica leve e a gente consegue falar de tudo aqui. É sempre um prazer te receber. O prazer é todo meu. Obrigada. Viu? Você volta daqui 15 dias. Volto sim. E eu quero falar, gente, ó, se você está em casa, está assistindo o programa, assiste sempre a Ana aqui, tem sugestão de um tema que você gostaria de ver aqui, pode mandar pra gente. Tem as páginas da Ana, né, o Facebook, pode mandar pra Ana por inbox, pode mandar pra gente também na página do programa Mulher, e aí eu passo pra Ana e a gente traz aqui também. Se tem algum tema que você gostaria de ver aqui no programa, a Ana abordando, pode mandar pra gente, que a sua participação também é muito importante. E a gente segue com o nosso programa,
seguimos com música, com madrigal. Deixa eu conversar com o pessoal mais uma vez, que eu falei ali, né? Falei um boa noite para todos. O Gui falou mais, mas eu não falei com todo mundo. Agora eu quero ouvir um boa noite de todo mundo. Vamos lá, Gu, começando com você. Boa noite lá, tudo bem, meu anjo? Gustavo, a Cris também. Boa noite, Laís, boa noite a todo mundo. O Elinho. Boa noite, Laís, boa noite a todos que estão acompanhando aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre uma delícia estar aqui. E o Gui. Boa noite novamente a todos. Gente, é sempre um prazer, viu, recebê-los mais uma vez. O pessoal tá adorando, eu tô vendo aqui, conforme eu posso, eu dou uma olhadinha no Facebook, o pessoal parabenizando aí, mandando beijos para vocês. Vocês fazem um sucesso, sempre. Vamos de mais música, então? Pode Bora ser? lá, bora lá. Então vamos lá. Ogni voce da dentro che sta portando dove nasce il sole. Solo le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te verlo guardare, questo grande amore, solo amore. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore. Che non mi lascerai mai. Dimmi che sei respiro del giorno d'amore. Dimmi che sai che solo lascerai. Ora lo sai. Tu sei mio unico grande amore. Passeranno primavere, giorni fredde stupide da ricordare, maledette notte per se non dormire, altre fa l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre per me. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando amo solo a te. Dimmi perché quando vedo solo in te. Grande amore. Dimmi che non mi lascerai mai. Dimmi che sei respiro del giorno d'amore. Dimmi che sai che non mi sbaglierei mai. Ora lo sai che sei il mio unico grande amore. Sei il mio unico grande amore. Mulher